Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na leitura da Bíblia, por isso quero deixar aqui o meu incentivo a você, leia a Bíblia. Estamos aqui em Lucas 18, fazendo mais uma vez a leitura deste livro e caminhando para o final, né? Nós já estamos aí para mais da metade, se eu não me engano, Lucas tem 24 capítulos e vamos nessa. O tema deste texto foi colocado como a parábola da viúva persistente. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, Jesus está contando uma parábola, mas de forma antecipada está dizendo aqui para nós qual que é o objetivo. O objetivo é mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, já fica aqui a aplicação para nós. Nós devemos orar sempre e não devemos desanimar de orar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe fazer-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de noite? Continuará fazendo-os esperar? E eu lhes digo: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então fica aqui a parábola, né, que pela insistência da viúva, né, aquele juiz decide fazer o que ela quer, para simplesmente ela parar de importuná-lo, né? E aí ele vai dizer: olha, ouça o que diz esse juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite e continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo que ele fará justiça e depressa. Contudo, ou seja, a justiça de Deus é garantida, né? O tempo está preparado para isso. Mas o Filho do Homem, quando vier, ele vai encontrar fé na terra? Nós continuamos crendo que Deus ele vai cumprir a sua palavra, porque às vezes nós queremos que seja no nosso tempo, né? Então essa é uma parábola muito importante. E Jesus já explicou o que ele queria dizer. Então que a gente possa clamar mesmo dia e noite pela justiça de Deus e sermos agentes da sua justiça e do seu reino nessa terra. E aí ele vai dizer: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Então Jesus está contando essa parábola para quem? Para pessoas que confiam em sua própria justiça e despreza os outros. Então nós precisamos saber se nós não nos enquadramos nisso. Então vamos nos examinar agora. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então aqui são pessoas, né, diferentes. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola ela é muito usada pelas pessoas, muitas vezes até tiram este último versículo de contexto, tá? Quem se exalta vai ser humilhado, e quem se humilha será exaltado. E é muito interessante porque ele está dizendo aqui, ó, este homem que disse: Deus tem misericórdia de mim, sou pecador, é como se ele tivesse de alguma forma se humilhando. Ele está reconhecendo a necessidade de Deus que ele tem. Ele está reconhecendo o lugar dele. Ele está reconhecendo ali quem ele é diante do Senhor, né? Então ele não está dizendo assim: olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou bom. Não, ele está dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu preciso de ti. Eu sou o pecador. Ele está se humilhando e ele será exaltado.
Agora, como a justiça de Deus foi aplicada sobre ele, ele foi justificado pelo sangue de Cristo Jesus. E isso é ser exaltado, tá? Muitas vezes aqueles que querem exaltação dos homens, né, e busca isso e se exalta, vai ser humilhado, vai ser humilhado. E muitas vezes nós acreditamos que isso será um vexame público. A Bíblia não nos diz isso. Mas, mais do que qualquer coisa sobre os homens e sobre os seres humanos, nós estamos diante de Deus. E tanto a nossa humilhação é diante dele, e tanto a nossa exaltação é que ele olha para nós e nos justifica. Que a gente tenha consciência disso, que a gente possa entender quem nós somos. Como você tem chegado diante de Deus? Alguém que tem buscado justiça pelos seus feitos? Ou alguém que tem chegado até Deus em reconhecimento de que precisa da misericórdia de Deus, que foi renovada essa manhã por ser um miserável pecador? Que nós possamos pensar sobre isso. E aí Jesus continua. O povo também estavam trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixe vir a mim as crianças, e não as impeças, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Várias especulações temos sobre o que isso quer dizer em relação às crianças, né? Mas Deus não deixou muito claro se é pela inocência, se é pela necessidade de ser conduzido, né? Se é por esse reconhecimento de precisar, né? Enfim. Mas aqui está esse dizer do Senhor e que a gente possa meditar nele e entender que precisamos ser como uma criança para receber o reino de Deus. Então, que sejamos em vários aspectos, para que não haja dúvidas sobre isso. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa parte é muito importante, né? E aí Jesus disse: Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele, o homem. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: Falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Ué, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir, para seguir-te. E respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãs, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque nós estamos aqui diante de um homem que chega com uma conversa, a gente fala lá na minha terra, uma conversa mole, né? Bom mestre, né? Já chega tentando ali elogiar, e Jesus responde: Ó, bom só Deus, né? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Você cumpre os mandamentos? Tudo, desde a adolescência, muito bem. Há uma coisa que te falta. O que te falta? Vende tudo. Se desprende de tudo. Você obedece os mandamentos, mas você está preso às coisas dessa terra, né? Se desprenda de tudo. Depois você vem e você me segue. Te falta alguma coisa? O que te falta? Deixar algumas coisas para trás. Então talvez você chegou aqui, você está ouvindo a palavra de Deus e você tem buscado a obediência. Você tem buscado o fazer o correto, mas não tem deixado algumas coisas que, por mais que não sejam ilícitas, como a riqueza, Jesus está te pedindo para deixar. Jesus está te pedindo para você vender algumas coisas, entregar algumas coisas, para que você de fato tenha tesouro nos céus. Agora, o que você valoriza mais? Os tesouros dessa terra ou os tesouros do céu?
Nós estamos vivendo a partir de qual perspectiva? Que a gente possa refletir sobre isso e a gente possa entender aquilo que tem entristecido o nosso coração. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus pode nos salvar. Sejamos ricos, sejamos pobres, sejamos quem formos. Quem pode nos salvar? O homem a si mesmo é impossível se salvar, mas não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. E aquilo que nós fazemos, se nós tivermos deixado tudo para seguir Jesus, ele disse que nós vamos receber, ainda na presente era, nós vamos receber presentes, fortunas. Deus não disse isso, mas ele disse que nós vamos receber, e eu creio que é a sua presença, porque não há nada mais valoroso, não há nada no mundo, nessa terra, nessa era presente, que consiga ser de maior valor do que a presença de Deus. Só que, como diz uma música, né, só quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Né? Só quem já experimentou a presença de Deus sabe o quanto isso é precioso e valoroso, o quanto isso é majestoso, o quanto isso é sublime e supera todas as coisas dessa terra. Então que você anseie por encontrar essa presença. Continuando, Jesus chamou à parte os 12 e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ou seja, tudo que os profetas vieram falando vai se cumprir. A morte, tudo. E aí ele continua. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele. Então Jesus está avisando o que vai acontecer com ele. O insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Aqui as palavras que trazem paz ao nosso coração muitas vezes. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. Então, se você está lendo até aqui e não tem entendido a palavra de Deus, fique calmo, continue andando com Jesus, que a partir de um certo tempo nós vamos entender e nós vamos continuar pedindo para que o Espírito Santo fale conosco. Mas não desanime. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. É muito importante entendermos duas coisas. Talvez nós não vamos entender tudo que Jesus está nos explicando, mas também precisamos entender que Deus muitas vezes se revela aquilo que virá acontecer. Na palavra de Deus nós temos Apocalipse, que traz as coisas que aconteceram, que acontecerão, e a gente precisa confiar em Deus. Deus já disse que coisas ruins vão acontecer, desastres vão acontecer, Ele vai permitir muitas coisas, Ele avisou. Então Deus não é pego de surpresa, nunca, jamais, em hipótese nenhuma. Não há nada que Deus não saiba, não há nada que está debaixo do controle dele. Tá? Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: o que quer? O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Duas coisas eu quero contar aqui com você. A fé, muitas vezes, é nos movermos até Jesus. No texto de, eu acho que é o 17 ou 16, nós vemos que Jesus cura 10 leprosos, um volta, e ele diz: a tua fé te salvou, porque ele volta. Né? É quando as pessoas eram curadas, Jesus, a tua fé te salvou, porque as pessoas iam até Jesus. Então, muitas vezes, o maior movimento que a nossa fé vai fazer é ir até Jesus, na certeza, na convicção de que Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. Nós temos a certeza de quem Ele é, o Deus poderoso. E a segunda coisa que eu quero pontuar para você: se você está ouvindo, se Jesus está passando, não cogite perder o seu milagre, perder a oportunidade de encontrar Jesus. Hoje Jesus está acessível a nós através do Espírito Santo.
Ele é onipresente. Então clame para que ele tenha misericórdia de você nesse dia. Qual é a tua cegueira? Qual é a tua necessidade? E Jesus já sabe? Já sabe. Por isso clame a ele. Quando ele chegar até você, declare: eu quero ver. Eu quero ver. Mas clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, mas não sei o quê, e todo mundo vai dar um jeito de querer que você fique quieto, você vai falar mais alto. Mas clame ao Senhor. Clame a Jesus nesse dia, clame a Ele diante das suas circunstâncias. Não continue na condição de mendigo, mas clame. É chegado o tempo, Jesus está passando. Clame a Ele, clame a Ele. Bom, é isso. Eu espero que o Espírito Santo fale com você e que você seja muito abençoado pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu te vejo em Lucas 19.